Olá pessoal, eu sou Leandro Provenzano aqui do canal Explicando Direito, canal que eu trago diversas dicas de direito para diversas pessoas aqui do Brasil inteiro para que elas possam exercer o seu direito caso eles sejam desobedecidos. Então dessa forma eu peço para que você já se inscreva aqui no canal porque eu tenho certeza que vai ter muita dica útil e vários direitos que eu vou passar aqui para vocês que vocês vão poder ali exercer no seu dia a dia para fazer valer o seu direito, para lutar pelo seu direito e até mesmo ser indenizado caso você tenha sofrido algum tipo de prejuízo. E eu recebi a semana passada diversas mensagens falando para eu falar um pouco sobre essa questão da taxação do agronegócio. Recentemente agora, no final do ano de 2022, o governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele ofertou ali um projeto de lei para taxação do agro, para aquelas commodities, aquelas produções agrícolas que fossem exportadas, para que houvesse uma tributação de 1,5%, na verdade 1,65%. E aí a justificativa do governador é que esse dinheiro seria ali utilizado para custear a questão de infraestrutura para o próprio agronegócio, como pavimentação de vias, manutenção de estradas, e o próprio produtor rural ia sentir os benefícios dessa nova taxação. Então muita gente pediu para eu gravar um vídeo aqui para falar um pouco o que eu acho a respeito dessa questão de taxar o agro, que é algo que vai ali poder interferir diretamente na atividade comercial do produtor rural, fazendo muitas vezes com que fique desinteressante para ele promover aquele tipo de cultura ali no estado de Goiás. Então, dessa forma, às vezes o governador, ele, com uma melhores das intenções, ele quer ali promover um benefício para a região. No entanto, isso aí pode acabar trazendo um prejuízo, porque todo aumento de imposto reflete em uma mudança da cadeia produtiva. Então, se eu tenho ali um lucro baseado naquela margem que muitas vezes é estreita, o produtor rural às vezes acaba ali então tendo um prejuízo maior ou tendo o seu ganho reduzido. Então isso aí vai fazer com que ele vai buscar uma alternativa, uma saída para não pagar esse imposto, que muitas vezes vai ser até mesmo deixar o estado de Goiás e querer produzir então ali a sua atividade rural em outro estado. Então, num primeiro momento que pode aparentar um aumento de arrecadação para o estado, pode a longo prazo significar na verdade um prejuízo, porque não é nem sempre quando aumentam-se as tributações que a arrecadação do estado aumenta na mesma proporção. Isso aí tem vários estudos financeiros falando sobre o tema, que à medida que você aumenta a tributação, você aumenta a arrecadação, porém, quando você ultrapassa ali um teto teórico para essa questão da tributação, você começa a afastar as atividades comerciais inerentes àquele imposto naquela região. Então pode ser um tiro que sai pela culatra e ao invés de aumentar a arrecadação a longo prazo, o Estado pode acabar perdendo a arrecadação, tendo em vista a diminuição das atividades comerciais que são objeto dessa taxação. E outra coisa que eu acho importante falar é que sempre tem por trás desse aumento de imposto, numa forma geral, não só nesse caso específico, é que sempre há um diálogo, uma conversa, uma narrativa que é muito acalorada. Então, quando você fala que você não vai apoiar essa iniciativa, muitas vezes você se sente numa posição de malfeitor, numa posição de causar um prejuízo para uma terceira pessoa. Tanto é que o governador, ao propor esse projeto de lei, ele falou que esse projeto ele visaria então uma diminuição da desigualdade social do Estado. Quem fosse contra essa medida não teria ali solidariedade para com os menos favorecidos, o que nem sempre é verdade. Porém, a força desse discurso acaba fazendo com que o governador consiga bastante apoio lá entre os seus pares para votar esse projeto de lei, sancionar e aprovar de uma vez por todas esse projeto, que realmente foi aprovado. Então, esse discurso deve ser ali visto com bastante atenção, porque na maioria das vezes a gente acaba comprando discursos que falam para a gente sem refletirmos mais sobre o que isso aí vai acarretar na vida da população. Então, muitas vezes, igual eu falei aqui no começo, se o Estado acha que vai aumentar a arrecadação, se a sanha dele por aumentar a sua arrecadação for tão grande a ponto de desincentivar a produção rural ali daquela região, ele vai acabar sofrendo o efeito inverso. Então, ao invés de aumentar a arrecadação, essa arrecadação vai diminuir, porque as pessoas, os produtores, as empresas vão buscar um estado onde tenham as regras tributárias mais atrativas para aquela atividade comercial. E a gente tem
diversos exemplos de empresas que acabaram saindo de um estado, indo para outro, trazendo a desindustrialização por parte de alguns estados e a industrialização para outros estados que ofereceram ali vantagens tributárias para aquelas empresas. Então, o primeiro ponto é esse, a gente deve prestar muita atenção na questão do discurso. E num segundo momento, a gente deve também saber ao certo como que está a arrecadação, porque uma das justificativas também do governador foi que isso aí ia fazer frente àquela redução de tributo que o estado de Goiás ele teve com aquela isenção do ICMS dos combustíveis. Então, na verdade, ao falar isso aí, na verdade o governador deveria trazer a caixa preta da arrecadação para a gente verificar não só como que anda a arrecadação, a contribuição que o estado está recebendo dos cidadãos, dos contribuintes, mas principalmente ele deveria trazer como que essa verba pública está sendo gasta pelo Estado. Porque assim como a gente vê que houve diminuição na arrecadação, nem sempre a gente vê também por parte do Executivo, do Legislativo, um apoio a essas medidas. Porque diversos desses nossos representantes possuem uma série de regalias, como diversos assessores, salários altos, verba combustível, cartão corporativo, diárias, às vezes até mesmo moradia funcional. O que é um privilégio para eles, tendo em vista que nós, da iniciativa privada, nós não temos os mesmos benefícios. Então, eu acho que mais importante do que saber como que anda a arrecadação, quanto que o Estado anda arrecadando, o principal é vermos como que esse dinheiro arrecadado ele está sendo gasto. Para aí, então, num segundo momento, se realmente o dinheiro público está sendo gasto com eficiência, você está vendo ali que aquele dinheiro está sendo bem empregado para estruturar o Estado e até mesmo trazer mais arrecadação para o Estado, se nesse momento a gente refletir que isso realmente aconteceu, num segundo momento que a gente deve pensar em aumentar a arrecadação. Então, sempre feito um discurso que a gente deve assimilar com bastante atenção e principalmente questionar os nossos representantes de como que a verba pública está sendo gasta. Porque à medida em que há diversas pessoas com diversos benefícios que impactam ali diretamente nos cofres públicos, a gente deve exigir que esse dinheiro tenha que ser gasto com mais eficiência para retornar aí para a população e para o contribuinte. Então, esse era o recado que eu tinha hoje para falar para vocês. E é claro que essa medida do governo de Goiás vai trazer umas consequências para o próprio contribuinte, para o Estado e para essas pessoas afetadas pelo novo imposto. Porque isso aí com certeza vai mexer com o judiciário, vão ser propostas teses de inconstitucionalidade desse tributo, tendo em vista que diversos tributos eles são de competência exclusiva da União e não do Estado. Então você vai ver uma enxurrada de mandado de segurança desses produtores que querem obter a isenção dessa nova taxação do agro. E por que essa votação foi feita assim a toque de caixa no final do ano? É porque na questão tributária existe um princípio chamado princípio da anterioridade. Então, para que o governo possa cobrar no ano que vem, ou seja, em 2023, esse projeto tem que ser aprovado neste ano de 2022. Então, toda lei que vai mexer ali na questão tributária, ele tem que obedecer o princípio da anterioridade fiscal e esse novo tributo só vai poder ser cobrado no ano fiscal subsequente à propositura, à aprovação dessa lei. Então, por isso que foi feito tudo muito rápido no final do ano de 2022, para que então possa se cobrar do produtor a partir de 2023 esse novo tributo que com certeza vai impactar na vida de todo mundo que mora no estado de Goiás, principalmente os produtores rurais, e eu espero que essas mudanças venham para o bem, já que essa lei foi aprovada, então nada mais resta do que a gente desejar boa sorte para todos os envolvidos e que isso não atrapalhe a cadeia produtiva do estado, beleza? Então eu peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal e se você tiver um comentário para fazer, alguma observação, faça aqui abaixo no campo destinado aos comentários, e se você quiser sugerir um novo tema ou tirar alguma dúvida, pode me mandar por meio de outras redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, beleza? Grande abraço!